Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja muito bem-vindo ao Tech Concursos, eu sou Levi Moscovitz. Vamos trabalhar, galera, tema de hoje, concurso de crime, sem dúvidas, um dos temas mais importantes dentro do direito penal, porque reverbera em diversos cenários diante da prática de um fato típico ilícito culpável, e aqui a gente vai trazer exatamente tudo para você e de que maneira pode cair na sua prova. Tá certo? Sem dúvidas, a temática do concurso de crimes, aliada à temática do concurso de pessoas, representam temas certos em suas provas a partir do momento que estão estipuladas em seu edital. Beleza? Então, já que você está aqui comigo, se você não está com seu caderno, já separa seu caderno, já separa sua caneta, separa seu cafezinho e vambora trabalhar. Vamos nessa? Mas antes me diga, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô sempre ótimo porque eu tô com você. Então vamos lá, galera. Falando de concurso de crimes, a primeira ideia muito básica que você tem que ter é que quando nós estamos falando de concurso de crimes, pare para refletir que se trata de um cenário em que existe mais de um crime praticado no mesmo contexto. Bom, a ideia é essa. Você tem mais de um crime praticado no mesmo contexto. E daí surge a problemática da aplicação da pena. Ora, como é que eu vou aplicar a pena nesse sujeito? O sujeito no mesmo contexto pratica 2 roubos. O sujeito no mesmo contexto dá um tiro em alguém, mas a bala atravessa e acaba atingindo outra pessoa. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar com isso? E é exatamente a temática do concurso de crimes que vai nos explicar. Então lembre-se, se quando estamos falando de concurso de pessoas, estamos tratando de uma ideia em que 2 ou mais pessoas, praticam 2 ou mais crimes, aqui eu estarei diante, certo? De uma pessoa que praticará 2 ou mais crimes e a gente vai perceber como é que essa aplicação da pena se dará. Vamos nessa? Vamos trabalhar? Então, bom, a primeira coisa que eu quero trazer para você, galera, é o conceito doutrinário. Aquele conceito que é trazido pelos livros, aquele conceito que serve exatamente para nos situar. Então, quando falarmos de concurso de crimes, Levi, qual é a primeira ideia que eu tenho que ter? A primeira ideia que eu tenho que ter é, concurso de crimes eu estarei diante de, dentro de um mesmo contexto, um indivíduo praticar 2 ou mais crimes e você perceberá que cada contexto terá uma peculiaridade a ser mostrada aqui por nós. Vamos nessa? Então vamos trazer o conceito doutrinário? Separei para ti o conceito do professor César Roberto Bittencourt, que diz o seguinte: o concurso pode ocorrer entre crimes de qualquer espécie, comissivos ou omissivos, dolosos ou culposos, consumados ou tentados, simples ou qualificados e ainda entre crimes e contravenções. Logicamente, que a pena a ser aplicada a quem pratica mais de um crime não pode ser a mesma aplicável a quem comete um único crime. Por isso, foram previstos critérios especiais de aplicação de pena às diferentes espécies de crime. Então, esse conceito trazido pelo professor César Roberto Bittencourt, ele já nos deixa muito confortável para entender o seguinte: se no mesmo contexto o sujeito pratica 2 ou mais crimes, ele não pode ter a mesma pena que será aplicada àquele que pratica um crime só. E de outra banda, ele já nos esclarece que o concurso de crimes ele vai admitir delitos de qualquer espécie. Observe, comissivos ou omissivos, né, aqueles em que são praticados através de ação ou omissão, dolosos ou culposos, em que é possível se verificar a vontade ou a assunção de risco de produzir o resultado, consumados ou tentados, ou seja, aqueles em que efetivamente o indivíduo provoca o resultado produzido em lei, trazendo ali todos os requisitos do tipo penal ou não, lá no artigo 14 já conversamos sobre isso, crimes simples ou qualificados e entre crimes e contravenções. Então se lembre, pessoal, Levi, é possível haver concurso de crimes diante da prática de um crime e de uma contravenção? Pode. Quer ver um bom exemplo disso? O sujeito que pratica jogo de azar, né, jogo do bicho, e lava dinheiro. Então você tem a prática de jogo do bicho, que é uma contravenção penal, e você tem a prática de lavagem de dinheiro, que é um crime, portanto, há ali também um concurso de crimes. Então, eu queria muito chamar a atenção para isso. Sua prova vai perguntar: é possível existir concurso de crimes entre crimes e contravenções penais? Sim, é sim possível. Memorize esse exemplo do jogo do bicho, que você não vai errar. Beleza? Então, já que o professor César Roberto Bittencourt nos deixou confortável, a gente precisa entender, acima de tudo, que critérios especiais de aplicação de pena que ele está fazendo referência aqui. E aí, pessoal, se você entender esse ponto aqui, velho, você não erra nunca mais nada sobre o concurso de crimes. Por quê? Porque exatamente essa é a tônica
em que nós vamos prosseguir para diferenciar aquilo que você já ouviu falar que diz respeito ao chamado concurso material de crimes, concurso formal de crimes e o chamado crime continuado ou continuidade delitiva. Então, dentro dessa linha de raciocínio, pessoal, vamos embora trabalhar? Vamos trabalhar? Então, vamos nessa. Vamos conhecer, então, os sistemas de aplicação da pena. Basicamente, nós temos 3. Por mais que a doutrina reforce 2, porque eles têm uma utilização muito maior, lembre-se que o seu examinador pode querer um pouco mais de você e você também precisa conhecer o sistema da absorção, que, como aqui o próprio nome já disse, ele era característico dos crimes falimentares, tá? Então, dentro dessa lógica, vamos trabalhar. Levi, o que é o chamado sistema do cúmulo material? O sistema do cúmulo material vai dizer para nós o seguinte, olha, se eu tenho uma prática de 2 ou mais crimes no mesmo contexto, para mim, a aplicação de pena deve existir a partir de uma soma das penas aplicadas do crime. Simples assim para você entender, simples assim, tá? Então, o que o sistema do cúmulo material vai dizer para você? Olha, ele vai dizer para você o seguinte, se estivermos diante de uma determinada pessoa, tá, que pratica um homicídio simples e logo em seguida pratica um homicídio qualificado, observe você que você está diante de 2 condutas que resultarão 2 crimes, concorda comigo? Perfeito. O que o cúmulo material vai dizer para você? Ora, por esse sistema de aplicação da pena, o juiz vai fazer a dosimetria de uma pena, vai fazer a dosimetria de outra pena e depois ele vai somar os 2 resultados para, enfim, ter a pena final do indivíduo. Então, observe você que ele pratica primeiro um homicídio simples, lá no artigo 121 caput do Código Penal, que vai nos apresentar uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Beleza? E o segundo homicídio que ele pratica é exatamente para ocultar o homicídio anterior. Então, já nesse segundo, nós temos as penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, que vai trazer para nós uma pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então, o que o cúmulo material vai dizer para você? Em primeiro lugar, você vai fazer a dosimetria da pena. Levar em consideração tudo aquilo que aconteceu para a prática delitiva e no produto você vai somar com o produto que você receberá a partir da segunda dosimetria. Então digamos que o juiz aplique a pena mínima aqui de 6 anos e ele aplique a pena aqui um pouco acima do mínimo legal. Nós vamos pegar 6 anos de um crime, 13 anos do outro crime e vamos chegar ao resultado de 19 anos de reclusão. É isso que o cúmulo material propõe. Levi, onde é que eu terei a aplicação da regra do cúmulo material? Anote. O cúmulo material, pessoal, para você não esquecer, ele é aplicado em casos de concurso material de crimes. Anote. Se tiver dúvida, pessoal, não se esqueça, vai lá na minha rede social, eu gosto sempre de falar, vai lá na minha rede social, ó, @LeviMoscovitz, conversa comigo, manda sua dúvida, tá? Tenho certeza que assim que você mandar, logo que eu vi, eu vou observar a sua dúvida e vou lhe responder. Beleza? E também, pessoal, o sistema do cúmulo material ele é aplicado no chamado concurso formal impróprio, que eu vou te explicar já o que é. Mas eu quero que você anote essas 2 informações. O sistema do cúmulo material ele é aplicável no concurso material de crimes e no concurso formal impróprio de crimes. Combinado? Guarda aí. Beleza, Levi, esse é o cúmulo material, então vai haver a soma. Perfeito? Perfeito. O segundo sistema, pessoal, é chamado sistema da exasperação. Já lhe dou um macete. Exasperação, fração. Exasperação, fração. Por que eu chamo a atenção de exasperação, fração? Pelo seguinte, pessoal. Porque no sistema da exasperação, nós vamos pegar a pena do crime mais grave e vamos aplicar uma fração em cima. Aplicar uma fração em cima. E que fração é essa? É disposta pela própria legislação. Então, nós vamos pegar um determinado fato, tá? Em que observemos a pena mais grave e em cima da pena mais grave, vamos adicionar um determinado valor de fração. Para você entender. Imagine aí que nós temos um indivíduo, preste atenção, que dá um tiro em uma determinada pessoa,
preste atenção, e essa bala acaba atingindo a pessoa e outra pessoa, levando a óbito as duas. Então, uma ele efetivamente queria e outra ele não queria matar. O que é que vai se dizer? Bem, estamos diante da prática de 2 crimes de homicídio, preste atenção. Só que, baseado no sistema da exasperação, eu não vou somar as penas. Baseado no sistema da exasperação, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela pena mais grave e vou aplicar uma determinada fração prevista em lei. Então vamos lá, que eu estou diante de 2 homicídios simples, certo? Ó, 6-20 nos 2. Como aqui não se fala em pena mais grave, já que as penas são as mesmas, você não vai somar a pena dos dois, você vai pegar a pena de um deles e vai adicionar uma fração. Essa fração será estabelecida em lei. Então, digamos que a lei estabeleça de 1/6 à metade. Então, você vai pegar a pena do crime arbitrado, ou seja, aquela pena que você efetivamente dosou, e vai colocar uma fração em cima. E a pergunta é a seguinte, Levi, 1/6 à metade, como é que eu vou saber se é 1/6? Como é que eu vou saber se é metade? Existe discricionariedade no magistrado? Vamos lá. Segundo o entendimento do STJ, anote, segundo o entendimento do STJ, o magistrado sempre deve partir de 1/6 e ir progredindo no aumento da fração à medida com que ele observa que foram praticados mais crimes. Então, por exemplo, 2 crimes, o juiz aumenta de 1/6 e assim sucessivamente. Beleza? Então, digamos que aqui foram tão somente 2 crimes, como eu disse para você. Vamos aumentar aí uma fração de 1/6 e teremos a pena final de 7 anos. Observe, pessoal, que o sistema da exasperação ele foi feito para beneficiar o réu em determinadas circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Levi, quais modalidades de crime, de concurso de crimes é que eu terei o sistema da exasperação? Anote. Bora lá? Exasperação você vai aplicar no concurso formal próprio de crimes. Também vou te explicar já já. E você também aplicará no chamado crime continuado ou continuidade delitiva, tá? Então, observe que o concurso material vai estar no artigo 69 do Código Penal. O concurso formal, próprio e impróprio, estarão no artigo 70 do Código Penal. E o crime continuado estará no artigo 71 do Código Penal. Então, lembre-se, se você compreender essa regrinha, velho, você não vai errar nada nunca. Fechado? E nós temos também, pessoal, como eu já lhe expliquei aqui rapidamente, o sistema da absorção, que ele não encontra mais guarida dentro do Código Penal brasileiro. Tá? E ele vai trazer para nós a seguinte regra, olha, havendo concurso de crimes, vamos pegar o crime mais grave e esse crime mais grave absorverá os demais, tá? Observe você, pessoal, que isso era muito comum a égide dos crimes falimentares antes da lei 11.101 de 2005, né? A lei que trata da recuperação judicial e das falências e, portanto, já não encontra mais guarida. Eu falo para ti exatamente para você saber que existe. Mas, sem dúvidas, são o sistema do cúmulo material e o sistema da exasperação que trazem para nós aquilo que a gente trabalha mais e que vê mais em concursos públicos. Fechado? Então é isso que nós temos. Então já lhes antecipei tudo que eu vou falar na aula. Agora a gente precisa saber efetivamente o que é concurso material, o que é concurso formal próprio, impróprio e por aí a gente vai seguindo. Vamos nessa? Vamos trabalhar? Tá cansado? Então você dá um pause, pegue seu café, pegue sua água, faça carinho aí no cachorro, faça carinho no gato e volte, tá? E volte porque agora já botar pra arrombar. Bora nessa? Por quê, pessoal? Porque, perdão, a gente começa a falar do concurso material de crimes. Levi, você vai trazer o texto legal pra mim, não vai? Vou. Mas, simplificando, haverá concurso material de crimes, pessoal, quando você tiver, presta atenção, pluralidade de condutas e pluralidade de crimes. Ou seja, haverá concurso material quando o indivíduo, mediante mais de uma ação ou omissão, provoca 2 ou mais crimes. Pronto, isso é o concurso material. Isso é o concurso material. Levi queria matar João e matar Pedro. Pronto, então matei João aqui, bufo, matei Pedro aqui, bufo. 2 ações que provocaram 2 crimes. Haverá, então,
a regra do concurso material e fecha o raciocínio comigo. O concurso material você aprendeu comigo, Levi. Qual é o sistema de aplicação de pena do concurso material? É o chamado cúmulo material. Então, havendo concurso material, o juiz irá fazer a dosimetria de cada crime e proceder à soma das penas. Acabou. Pronto. Até meio caminho andado aqui, velho. Meio caminho andado, pai. Meio caminho andado. Por quê? Porque agora eu vou trazer a legislação para você e você vai compreender como é que vai funcionar muito melhor. Beleza? Vamos nessa? Tá aqui, ó. Vou trazer a legislação para você. Olha lá. Quando o agente, preste atenção, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, olha aqui a ressalva que a própria legislação faz. Porque, gente, você pode ter um concurso material de crimes de diversas formas. Você pode, por exemplo, ter um cara que ele acaba de roubar um banco, tá? E para garantir a sua fuga, ele tira a vida de uma determinada pessoa. Então você tem crime de roubo e você também terá crime de homicídio, tá? Então, observe você, pessoal, que a legislação continua. Aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Ou seja, o que a legislação está chamando a atenção para você? Haverá aqui aplicação do sistema do cúmulo material. Nós iremos aqui, portanto, efetivamente somar as penas a partir da dosimetria feita pelo próprio magistrado. E aí segue. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Se você não assistiu minha primeira aula, assista. Por quê? Porque lembre-se, pessoal, que reclusão e detenção tem diferença. A pena de reclusão é aquela que admite a aplicação dos regimes fechado, semiaberto ou aberto, inicialmente, né, de cumprimento de pena, enquanto que a detenção não admite regime inicial fechado de cumprimento de pena, admitindo tão somente semiaberto e ou aberto. Por isso que ele diz, olha, se existe reclusão e detenção e aplica-se, por exemplo, um regime fechado e um regime semiaberto, você vai cumprir lá primeiro e depois você cumpre aqui. Beleza? Então, observe você, pessoal, que o concurso material ele é muito direto contigo. Ele é muito simples contigo. Eu acabei lhe dando exemplos aqui para você compreender como é que vai funcionar. Beleza? Lembre-se, ficou com dúvida, gente, vai na minha rede social, Instagram, @LeviMoscovitz e troca uma ideia comigo. Combinado? Vamos lá, seguindo na análise aqui. Parágrafo 1º. Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 desse Código. Vamos desmistificar para você entender? Porque tem vezes que o legislador também usa a legislação, às vezes, muito rebuscada. Isso é uma das grandes críticas que se faz na academia, pessoal, porque não adianta você criar uma legislação com o objetivo de informar as pessoas se você se vale de linguajar que impossibilite isso. Não faz sentido? Faz todo sentido. Vamos explicar para você aqui. Observe bem, na hipótese desse artigo, quando tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes. Então, vamos lá para você entender aqui. Você tem um crime 1, beleza? Presta atenção. Você tem um crime 1. O crime 1 foi um crime de roubo. Presta atenção. Crime de roubo que vai ter pena de 4 a 10 anos. Lembra que eu lhe disse que no concurso material, aplicando-se o sistema do cúmulo material, nós vamos fazer a dosimetria e depois somar? Então a gente vai fazer a dosimetria aqui, pessoal, presta atenção. E no primeiro crime, o juiz aplica a pena de 5 anos. Só que depois da prática do roubo, preste atenção, depois da prática do roubo, o indivíduo vem de lá e acaba furtando um carro para ir embora. Ó, crime 2. Ele acaba furtando um carro para ir embora. Ele pratica um crime de furto simples. Vamos lá? Que vai ter a pena aí de 1 a 4 anos. O juiz faz a dosimetria e aplica 2 anos. E aí o que é que ele vai dizer para você? Lembre-se comigo que a gente trabalhou lá atrás, que o artigo 44 do Código Penal traz aquilo que a gente chama de possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não foi isso que você aprendeu comigo? Pronto. E você vai ver lá que o artigo 44 vai trazer os requisitos para nós. Efetivamente, que a pena aplicada não pode ser superior a 4 anos, o crime não pode ter violência ou grave ameaça, as condições do indivíduo devem recomendar a aplicação da medida. O que é que o legislador quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, amigo,
Quando, em face de um dos crimes, você tiver aplicação de pena privativa de liberdade não suspensa. Quando ele diz não suspensa, ele está fazendo referência, pessoal, ao sursi. Lá do artigo 77 do Código Penal, em que também nós já temos aula aqui no TEC, só você procurar que você vai saber. Então ele vai dizer o seguinte: quando você tiver aplicação da pena de um dos crimes, que essa pena não for alvo de suspensão, para os demais, por mais que tecnicamente se admitisse a aplicação da substituição, não será possível. Observe a pena do furto simples. Levi, seria possível aqui a aplicação da pena restritiva de direito substituída? Em tese, sim. A pena aplicada é menor que 4 anos, foi crime sem violência ou grave ameaça e digamos que as condições recomendassem. Mas o parágrafo 1º vai vetar, ele vai dizer o seguinte: ó amigo, se um dos crimes não permitir, o outro também não permitirá. Beleza? É isso que o parágrafo 1º quer dizer para ti, desmistificando essa linguagem utilizada pelo legislador. E o parágrafo 2º, observe você que ele vai dizer para você o seguinte: quando forem aplicadas penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente, as demais. O que é que ele quer dizer para ti? Ele quer dizer para ti o seguinte: olha, digamos aqui que você tenha a prática de um crime de furto. Vamos lá, furto, crime 1, furto. Beleza? E aqui você tenha crime 1, furto, como eu disse, o furto simples de 1 a 4 anos. E você tenha o crime 2, um crime de praticado a posteriori no mesmo contexto de ameaça, tá? Posteriori, só para você entender, beleza? Ameaça que vai ter pena máxima aí de 6 meses. Quero que você entenda o raciocínio. O juiz, quando fizer a dosimetria, ele vai ver, aqui cabe restritiva. Então vamos dizer que a pena final do sujeito tenha sido 12 anos, ele vai colocar uma restritiva. Como a pena é superior a 1 ano, efetivamente ele vai aplicar 2 restritivas ou restritiva e multa. Também já vimos isso. Dá uma olhada lá na aula do TEC. Então ele vai fazer o seguinte: olha, eu vou aplicar aqui para ti uma prestação de serviço à comunidade e vou aplicar uma pena de multa. E do segundo crime, como a pena é inferior a 1 ano, eu vou aplicar tão somente uma única, presta atenção, uma única pena restritiva de direito. Sabe, pessoal, que eu tô fazendo análise bem isolada, não tô levando em consideração suspensão condicional, nada disso. Eu tô falando pra você entender o que o parágrafo 2º quer dizer. Então ele diz o seguinte: rapaz, eu vou aplicar uma pena restritiva só. Qual é, Levi, que você vai aplicar? Eu vou aplicar aqui o pagamento de prestação pecuniária para a vítima. O que o parágrafo 2º quer dizer? Quando você tiver aplicação de 2 penas restritivas de direito, as que forem compatíveis entre si, aquelas que derem para ser cumpridas imediatamente juntas, vão ser cumpridas. Então, você concorda comigo que prestação de serviços à comunidade, que é uma atividade em que efetivamente existe a ação do indivíduo, e a prestação pecuniária, que é um ato de pagar, são compatíveis? Pronto. Sendo compatíveis entre si, concorde comigo, vamos fechar, é possível que ele cumpra simultaneamente. Se não forem compatíveis entre si, será feito de maneira simultânea. Ora, primeiro você faz uma e depois você faz efetivamente a outra. Conseguiu compreender legalzinho? Pronto, esse é o ponto que eu quero que você leve para sua prova sobre o concurso material. Sem dúvidas, pessoal, essa parte do concurso material é a parte mais tranquila, porque vai trazer para nós uma operação muito simples, que é a operação efetivamente de soma. Fechado? Então, primeira parte está aqui para você entender. Vamos para a segunda parte. A segunda parte, a gente vai trazer o chamado concurso formal de crimes. O concurso formal de crimes, eu gosto sempre de chamar a atenção, que o concurso formal de crimes ele vai trazer para nós a seguinte estrutura: unicidade de condutas, mais pluralidade de crimes. Então estaremos, pessoal, diante de uma situação em que o indivíduo, mediante uma única conduta, pratica 2 ou mais crimes. E aí, pessoal, você vai concordar comigo o seguinte: Levi, qual é o sistema de aplicação de pena que será efetivamente trazido no caso em concreto? Vamos lá. Você concorda comigo que mediante uma única ação a pessoa pode querer 2 resultados? Já ouviu aquele negócio de que eu vou matar 2 coelhos com uma pedrada só? Pronto. É possível que isso aconteça. Então, digamos, eu tô vendo 2 desafetos meus em linhas aqui. Em linha. E eu dou um tiro nos 2, para pegar nos 2, para matar os 2.
Concorda comigo? Assim como eu posso querer tão somente acertar um e sem querer acertar o outro. Essas duas situações, pessoal, a legislação traz com uma nomenclatura importante, que é o seguinte: desígnio autônomo. Então, desígnio autônomo, anote, nada mais é saber se o indivíduo queria provocar mais de um resultado ou não. Então, se ele queria provocar mais de um resultado, vamos ter uma solução jurídica. Se ele não queria provocar mais de um resultado, vamos ter uma outra solução jurídica. Vamos nessa? Se existe desígnios autônomos, ou seja, se o sujeito quer praticar mais de um resultado, estaremos diante daquilo que se chama de concurso formal impróprio ou imperfeito. Preste atenção. Se existem desígnios autônomos, vontades diferentes, querer praticar mais de um resultado mediante uma única conduta, nós teremos o chamado desígnio autônomo, que caracterizará o concurso formal impróprio. Vem cá. E o concurso formal impróprio, Levi, qual é o sistema de aplicação da pena? Venha comigo. O sistema de aplicação da pena aqui que você terá é o sistema do cúmulo material. Então, havendo desígnios autônomos, por mais que o indivíduo tenha praticado o fato mediante uma única conduta, eu vou efetivamente, presta atenção, eu vou efetivamente aplicar o sistema do cúmulo material e somar as penas. A segunda que nós temos, pessoal, é a hipótese em que não há desígnio autônomo, ou seja, não existe desígnio autônomo. Se não existe desígnio autônomo, estaremos falando daquilo que se chama de concurso formal próprio ou perfeito. E aí, nesse caso, nós teremos a aplicação da regra da exasperação. Então, para fechar comigo e nunca esquecer, concurso formal de crimes, uma única ação ou omissão provoca 2 ou mais crimes. Se nessa única ação ou omissão você tiver desígnios autônomos, ou seja, vontades diferentes de provocar crimes diferentes, você aí terá praticado o chamado concurso formal impróprio e o sistema a ser aplicado é o cúmulo material. Agora, se não existir se não existir desígnio autônomo, você estará diante daquilo que se chama de concurso formal próprio e nós teremos a aplicação do sistema da exasperação. Vamos ver a legislação? Vamos ver? Vamos nessa? Olha lá. Já viu que ficou meio cagado aqui no canto, pessoal? Foi mal, é porque quando a gente vai escrevendo, o negócio vai embaralhando. Então, bora fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver. Pronto. Dê um pausezinho, anote tudo que você tem para anotar que eu vou apagar, beleza? Para você conseguir enxergar e trabalhar comigo o texto legal. Vai lá? Vou até fazer uma pose para você efetivamente apagar. Bora lá? 1, 2, 3 e pause. Pronto, chega de pause. Já deu seu pause, vou apagar aqui, pessoal. Você vem de lá, copia, pá, faz tudo direitinho, vou apagar aqui, porque a gente vai para a legislação. Então, seguindo a legislação lá, artigo 70 do Código Penal. Vamos nessa? Vamos lá. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, observe mais uma vez. Quando eu digo idênticos ou não, pessoal, é aquilo que a doutrina chama de concurso de crime homogêneo ou concurso de crime heterogêneo. Homogêneo, mesmo crime, heterogêneo, crimes diferentes. Vamos lá? Aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 à metade. Olha aqui, pessoal, o sistema da exasperação. Exasperação, fração. Então, o que é que ele vai dizer? Ó, no concurso formal próprio, que você acabou de aprender comigo, em que não há desígnio autônomo, vamos pegar a pena do mais grave, ou seja, ó, pena do mais grave, e vamos acrescentar de 1/6 à metade. Continuando. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, ou seja, ele está fazendo referência ao cúmulo material, se a ação ou omissão é dolosa
E os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Lembra que eu acabei de explicar o que era? Consoante o disposto no artigo anterior. Então, fecha comigo. Concurso formal impróprio, aquele em que há desígnios autônomos. Vamos fazer a soma das penas, aplicando-se, portanto, o cúmulo material, tal qual eu acabei de te explicar. Fechado, gente. Já fechou, não erra nunca mais nada disso. E o parágrafo único, pessoal, que vai trazer para nós uma regra muitíssimo importante, que é aquilo que a gente chama de, presta atenção, concurso material benéfico. O que é isso, Levi? Vamos observar o parágrafo único, diz o seguinte: não poderá a pena, ou seja, a pena aplicada no concurso formal, exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 desse código. O artigo 69 desse código vai trazer para a gente concurso material. Então, o que ele quer dizer para você? Amigo, a pena aplicada do concurso formal não pode ser maior do que a pena aplicada caso fosse um concurso material. Por quê? Eu disse lá no começo da nossa aula que o concurso formal ele foi feito para ser benéfico. Agora, se você estiver diante de uma situação que o concurso formal não é benéfico, você não irá aplicar. Em que situação, Levi? Bora lá. Vamos dizer que um determinado indivíduo, preste atenção, ele queria matar uma determinada pessoa e ele dá um tiro em direção a essa pessoa. Buf. A bala atravessa a pessoa que ele desejaria atingir e pega de raspão em uma pessoa que estava passando pelo local. Então você tem aí crime 1. Vamos colocar aí um crime de homicídio simples, que eu já lhe disse, tem pena de 6 a 20 anos. Presta atenção. E o crime 2, uma lesão corporal, que vai ter pena aí de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, observe que o exemplo que eu trouxe, o indivíduo mediante uma única conduta pratica 2 resultados criminosos, qual sejam um homicídio consumado e uma lesão corporal dolosa. Ponto. Você vai dizer para mim, Levi, o seguinte: Levi, uma única conduta. Sendo uma única conduta, eu já aprendi com você que eu devo seguir o concurso formal de crimes. Eu não vi aqui desígnio autônomo pelo que você me disse. Vamos seguir a regra do concurso formal de crimes. Beleza? Vamos seguir a regra do concurso formal. Dentro da regra do concurso formal, você vai dizer o seguinte: eu aprendi com você agora que vamos aplicar o sistema da exasperação. E a legislação manda eu exasperar de 1/6 a metade. Não foi isso que a gente tem aqui? E aqui também? 1/6 a metade. Presta atenção. E aí você vai dizer o seguinte: pronto, eu vou fazer a dosimetria, né, do crime mais grave, que no caso é o crime de homicídio, e vou aplicar de 1/6 a metade. Como foram tão somente 2 crimes, eu vou aplicar 1/6. Então, vou pegar a pena mínima que o juiz arbitrou e vou acrescer de uma fração de 1/6. E assim, eu vou ter uma pena final de 6 anos mais 1/6, 7 anos de reclusão. Beleza? Beleza. Mas, Levi, se eu tivesse feito essa mesma coisa através da lógica do concurso material, a pena seria essa? O que é que você aprendeu comigo? Você aprendeu comigo que no concurso material nós iremos fazer a dosimetria das duas penas e efetivamente aplicar uma delas. Não foi isso que você aprendeu comigo? Foi isso que você aprendeu comigo. Uma delas não, desculpa. Você vai somar as duas. Olha aqui uma delas. Você vai somar as duas e vai chegar ao resultado final. Tá. Vamos lá, nós temos aqui, crime 1 e crime 2, homicídio e lesão corporal. Então, digamos que você tenha o crime 1, feita a dosimetria para 6 anos. E no crime 2, você tenha feito a dosimetria para 3 meses, que é a pena mínima. Resultado final, 6 anos e 3 meses. Concorda comigo que a pena aplicada no concurso formal é maior? Sendo maior, galera, a gente não vai ter o que fazer. Não tendo o que fazer é o que o parágrafo único nos dirá. Se você aplica a regra do concurso formal e percebe que pelo concurso formal a pena aplicada seria maior do que você tivesse aplicado o concurso material, é essa aplicação de pena que deverá prevalecer. Por isso, no caso que eu acabei de te propor, você vai chegar ao raciocínio comigo que, nesses casos, apesar de a regra ser a aplicação do concurso formal de crimes, é possível aplicar aquilo que a gente chama de concurso material benéfico. Beleza, pessoal? Então,
dito concurso formal para você. Expliquei absolutamente tudo. E vamos entrar, pessoal, naquilo que a gente chama de crime continuado. Presta atenção. Observe que a expressão crime continuado até nos ajuda. Fala a verdade, ela nos ajuda. Ela nos ajuda que ela vai dizer para você o seguinte, amigão, brother, se ligue. Aqui, você não vai estar praticando 2 crimes e acabou. Aqui você terá uma continuidade. Eu vou criar uma ficção jurídica para entender que todos os seus crimes, na realidade, são decorrentes de uma continuidade delitiva que você efetivamente pegou e fez. Então, quando é, Levi, que você terá caracterizado o crime continuado? O crime continuado, pessoal, ele estará caracterizado na seguinte situação. Você terá pluralidade de condutas. Preste atenção. Pluralidade de crimes. E aí você vai perguntar, Levi, pluralidade de condutas e pluralidade de crimes, qual seria a diferença então do crime continuado para o concurso material? Essa aqui. Pluralidade de condutas, pluralidade de crimes aliado a um chamado elo de continuidade. E o que seria esse elo de continuidade, Levi? O elo de continuidade são os fatos terem sido praticados através de semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução. Porque o crime continuado, pessoal, é exatamente uma ficção jurídica. Eu vou ter vários crimes praticados em sequência e eu vou levar em consideração como se todos eles representassem um único crime. É isso que você fecha aqui comigo. Beleza? Então, entendeu isso? Observe que são elos semelhantes, tá, gente? São condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. Por que se diz condições semelhantes de tempo? Porque observe que se for uma coisa muito espaçada, não dá para ter isso com continuidade. Então, o sujeito pratica um roubo dia 10 de março. Aí pratica outro roubo dia 10 de setembro. Não dá para considerar isso como uma possibilidade de crime continuado. Concorda comigo? Não dá. Porque, pessoal, a gente precisa entender a diferença daquilo que o STJ cunhou de habitualidade criminosa. Continuidade delitiva e habitualidade delitiva são coisas distintas. Porque a habitualidade delitiva é você observar que o indivíduo faz do crime o seu meio de vida e vem praticando há muito e muito tempo. Tanto é que o STJ tem um entendimento de que, ora, os crimes devem ser praticados no intervalo máximo, né, dentro de 30 dias, porque passar de 30 dias eu vou entender isso como habitualidade. Tá? Então, essa é a ideia do crime continuado, pessoal. Essa é a ideia do crime continuado. E agora eu vou trazer a legislação para você, tá? Vou trazer a legislação. De novo, ficou por cima. Já vou pedir que você dê seu pause se você não terminou de copiar. Dê o seu pause e venha comigo para finalizar. Vamos nessa? Pronto. Dado o seu pause, já anotou, vou apagar aqui e vamos para a legislação. Bora lá? Tá aqui, artigo 71. Vamos nessa? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, observe isso daqui, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Tudo isso que eu acabei de explicar. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticos, ou a mais graves, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Opa! Aqui nós já fechamos o entendimento de que o crime continuado utiliza o sistema da exasperação, tal qual já havia lhe dito lá atrás. Então, pessoal, vamos lá. Digamos que o indivíduo é um caseiro, né? Toma conta de uma determinada casa de praia de alguém. E o indivíduo, durante um mês, ele pratica 5 furtos de objetos que estavam dentro da residência. Então, cada dia, ele sorrateiramente ia lá e pegava, pegava. Beleza? O que o artigo 71 vai dizer para você? Vai dizer o seguinte, amiguinho, vamos pegar a pena de um dos crimes. Observe bem. Ele vai praticar 5 furtos. Crime 1, 1 a 4. Crime 2, 1 a 4. Crime 3, 1 a 4. Crime 4, 1 a 4. Crime 5, 1 a 4.
que é que o 71 vai dizer? Você vai pegar a pena de um deles, já que são idênticos, certo? Vai fazer a dosimetria e no final você vai aplicar a fração de 1/6 a 2/3. Então, digamos que eu cheguei aqui a 2 anos. E lembre-se que são 5 crimes, então não vou aplicar do mínimo, tá? Digamos que eu aplique aqui a metade. Portanto, chegarei à pena final de 3 anos. Isso que é trazido para nós como o crime continuado, chamado crime continuado genérico pela doutrina. Por quê? Porque tem um crime continuado específico, galera. O crime continuado específico, ele vai trazer alguns requisitos. Então anote, ó, crime continuado específico. Ele vai trazer alguns requisitos. Observe primeiro um crime doloso. Isso no parágrafo único, tá? Nos crimes dolosos, primeiro requisito. 2, vítimas diferentes. Tá aqui. E 3, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 3 requisitos diferentes. Então, observe que haverá o chamado crime continuado específico se os crimes forem dolosos, se forem praticados contra vítimas diferentes e houver emprego de violência ou grave ameaça. Vamos lá. Poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias. Observe que ele fez um resumo aqui do artigo 59 do Código Penal, aquele em que levamos em consideração para a fixação da pena base. Se você não assistiu essa aula, volta um pouquinho e assiste, que essa aula também está imperdível. Aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticos, ou mais graves, se diversas, até o triplo. Observar as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste código. Observe, 2 coisas que você precisa levar em consideração. Primeiro, o que é que ele vai dizer? Ó, vamos pegar a pena de um dos crimes, digamos que sejam 5 roubos. Então, vou pegar a análise aqui, digamos que sejam 5 roubos, beleza? 5 roubos que terão a pena de 4 a 10 anos. Então, o que é que ele vai dizer? Amigo, você vai pegar a pena de um dos crimes, vai fazer a dosimetria, vamos lá, 5 anos. E você vai aplicar até o triplo. Ou seja, você pode entender que no caso praticado, o indivíduo merece pegar o triplo da pena. Ou seja, nesses casos, vamos finalizar aqui 15 anos. Tá aqui, ó, o triplo. Mas qual é a importância aqui, galera? Isso aqui, ó. Lembra que eu falei para você do concurso formal ou do concurso material benéfico? Lembra disso? Lembra disso que eu falei aqui? Agora também tem aplicação aqui. Então, se a nossa lógica aqui, aplicando na dosimetria da pena a fração, for superior àquela pena que nós teríamos na hipótese do crime do concurso material, nós iremos aplicar a regra do concurso material. Mesma coisa que a gente viu lá, a gente está vendo aqui. Não muda absolutamente nada. Certo? E do 75 desse código, trará para nós, pessoal, tudo aquilo que está vinculado a efetivamente ao tempo máximo de pena que pode ser aplicado. Fechado? Essas são os tópicos, pessoal, que eu queria trazer sobre crime continuado. E queria finalizar nossa aula, pessoal, trazendo só esses tópicos complementares, só para a gente fechar, que é o seguinte: concurso material e prescrição. Galera, lembre-se que nos termos do artigo 119 do Código Penal, em que pese haver concurso de crimes, os crimes eles prescrevem de maneira isolada. Então, se eu tenho aí uma pena de 2 anos, uma pena de 4 anos, uma pena de 5 anos, a pena de 2 vai prescrever no prazo dele, a pena de 4 no prazo dele e a pena de 5 no prazo dele. Beleza? Lembre-se, a prescrição do crime é contada de modo isolado, por mais que exista concurso de crimes. B, concurso de crimes e sursi processual. Lembre-se, pessoal, que o sursi processual, lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, trará para nós aquilo que a gente chama de suspensão condicional do processo. Quando você tem que a pena máxima do delito, preste atenção, a pena máxima não, perdão, a pena mínima do delito, desculpem, a pena mínima do delito é de até 1 ano. E o que é que ele quer dizer para você? Olha, digamos que você tenha 3 crimes que a pena mínima seja 1 ano. E aí, Levi, é possível haver sursi? Não. Por quê? Porque deve-se considerar o somatório das penas para, enfim, verificar se é possível o sursi ou não. Se as penas mínimas chegarem a 1 ano, pode ter sursi? Pode, mas caso contrário, não poderá.
Concurso de crimes e pena de multa. A pena de multa, pessoal, ela será aplicada indistintamente para cada crime, tá? Não aplicaremos aqui as regras que nós vimos. E lembre-se que, tratando de prisão preventiva, para fins de verificação da pena mínima para fins de aplicação de prisão preventiva, que são 4 anos, tá? O valor mínimo ali de 4 anos, vai se efetivamente somar para fins de chegar ou não naquele patamar. Portanto, pessoal, tratar de concurso de crimes é algo de fato muito importante, tanto é que a nossa aula fica longa, mas fica longa para você ter um material único para trabalhar e para estudar concurso de crimes. Agora, pessoal, é encerrar nossa aula, correr lá no nosso tópico vinculado às questões e resolver bastante questões aqui no TEC, que você vai chegar aonde você quer. Beleza, galera? Agradecendo mais uma vez a sua presença aqui comigo, eu sempre fico muito feliz, espero que você também esteja feliz e eu vou estar sempre do seu lado. Valeu, galera, um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima.